Então vamos começar a nossa conversa de hoje. Eu quero que o seu Daniel descreva para mim a personalidade do Dr. Seto. Descreva para mim quem que é o Dr. Seto para o senhor. Melhor amigo. Mas a personalidade dele, como que ele é, como pessoa? Forte. O que mais? Bastante inteligente, raciocínio rápido, não gosta de falar muito, Não? só fala aquilo que é necessário. E quem que é o Daniel para o senhor? O Daniel é um camarada que está ligado a todo mundo, ligado ao ambiente, sempre alegre, facilidade de comunicação. É um amigão que serve para introduzir em qualquer ambiente, viu? Entre os dois, quem que é mais emotivo, quem que é mais assim... O Daniel é mais emotivo, Ah, é? eu sou muito mais racional. O senhor é mais durão, assim? É mais durão, mais racional. O Daniel é mais emotivo. Tá O senhor sempre... chora? Fácil. Chora fácil. Então, bom, vamos voltar lá no começo, antes de vocês se conhecerem. Me conta como que era na casa de vocês. A gente sabe que tinha violência dos pais de vocês, dos dois, mas vocês tinham base familiar. O que que era essa base familiar na família de vocês? Na minha casa, na minha infância, nós tínhamos como princípio, introduzido pelo meu pai, a realização de cultos matinais e vespertinos. Meu pai cuidava muito disso, todos participavam, liam salmo e cantavam hino. Então aquele ambiente de reverência, aquele ambiente de cuidado com as coisas de Deus, aquilo realmente estabelecia uma base segura, uma obrigação de nós estarmos sempre atentos a esses aspectos da vida. E também meu pai era um homem de leitura, ele lia tudo, ele lia sobre economia, sobre política, sobre religião, tinha muitos livros e revistas e jornais. Ele não tinha, digamos assim, uma base acadêmica, formação acadêmica, mas era um indivíduo que estava muito bem fundamentado em tudo que acontecia no mundo, tudo que estava acontecendo na igreja, tudo que era relacionado à religião, e ele passava isso para a gente. Lia muito e fazia com que nós lêssemos também, né? Meu pai era muito rigoroso. A gente trabalhava na roça, chegava na sexta-feira às 14 horas, ele disse assim: agora vamos todo mundo para casa, vocês vão lá para o córrego, tomar banho, se prepara que depois tem o pôr do sol, que era todo mundo bem arrumadinho para o pôr do sol. E a gente ia para casa às 14 horas. Ia tomar banho no córrego e se arrumar para o pôr do sol. A família era grande, nós éramos em 9 irmãos. Mas fazia o pôr do sol, cantando vários hinos, lendo a Bíblia. Cada um decorava um verso para recitar o verso no pôr do sol. E a partir dali ninguém fazia mais nada, a não ser o que fosse as coisas que eram pertencentes à atividade da adventista, da igreja, né? Mas a gente sabe que, apesar dessa base familiar, também tinha a parte da violência e tal, que foi o que fez vocês decidirem Exatamente. sair de casa. Era um tipo assim de um paradoxo, né? Exatamente. Pessoas religiosas, tementes a Deus e ao mesmo tempo violentas. Realmente esse paradoxo nos deixou desnorteados e nos fez pensar em coisas melhores e ficar livre desse sofrimento. Como é que foi o momento do senhor sair de casa? Eu sei que deve ter demorado um tempo para escolher, fazer essa decisão e tal, mas assim, a hora de sair de casa, como é que foi? Eu saí escondido, uma maleta com pouquíssimas roupas, era o que eu tinha, e muitos sonhos. A liberdade, o progresso, livrar-se daquele ambiente de excessivo rigor. Naquele momento, realmente, foi um momento muito difícil, porque eu tinha que tomar a decisão, mas meus pais não podiam saber. Eu tinha que sair no momento em que meu pai estivesse trabalhando, que minha mãe estivesse dormindo, e eu saí bem cedinho e fui para a estação da Estrada de Ferro. E com aquele sonho de menino, com aquelas ideias fantasiosas, porque em realidade a gente não sabia o que estava nos esperando. O Daniel tem uma situação semelhante a minha. Como é que foi quando o senhor quis sair de casa? A gente trabalhava, mas o papai não dava dinheiro. Se a gente quisesse ter, na época era tostão, R$200,
R$ 20. Então a gente ia trabalhar para os vizinhos nos feriados e nos domingos. Para ir juntando o dinheirinho, as moedinhas da gente. Quando eu juntei 5 contos e pouco, conto de réis na época, né? Eu falei, agora já dá para sair. Estava rico, hein? Nem sei quanto que seria isso hoje. Aí eu fui na estação, comprei a passagem de trem para ir para São Paulo. Não sabia onde era São Paulo, não conhecia onde era São Paulo, não tinha roupa, não tinha mala, não tinha nada. Comprei a passagem, tomei o trem, demorou 12 horas. Nossa. O senhor estava na pré-adolescência, tinha quantos anos mais ou menos também? Foi igual ao Dr. Cieto? É. Quantos anos? Eu devia ter uns 13 anos. 13 anos. Então o senhor também tinha 13 anos. Vocês têm a mesma idade, né? Adolescência. O Daniel é 6 meses mais velho que eu. Tá. 13 anos de idade. Nossa Senhora. Agora, cheguei em São Paulo, quando chega na Estação da Luz, 18 horas, aquele movimento tremendo, muita gente, nunca tinha visto isso. E agora? Fazer o quê? Não sabia para onde ia, não tinha dinheiro, não tinha nada. Nossa. Aí veio um cidadão e disse assim para mim, você está chorando por quê? Estou perdido, estou sem dinheiro, não sei para onde vou, não tenho roupa, não tenho nada. Então vem cá. Aquele bondinho aberto, subiu naquele bondinho aberto e me deixou na Praça da Sé. E agora? Como que foi o encontro de vocês dois nas ruas? O senhor lembra? O encontro foi, se não me engano, foi Na padaria. Padaria Santa Teresa. Isso, é lá na Ela existe até hoje? Existe. Existe até Onde que é? hoje. Na Praça João Mendes. na Praça João Mendes, ali pertinho do fórum, né? É uma... Eu tinha costume de, à tardinha, na hora da janta, naquele horário assim, e eu aparecia lá, não pedia, ficava por ali. Mas o dono da padaria, ele percebia, né? Ele chamava e dava um pratinho de comida e tal, e toda tarde eu ia para lá. Sabia que tinha a jantinha garantida, né? Esse encontro nosso, eu e Daniel, foi casual. E quando nos encontramos, começamos a conversar sobre quem eu era, quem ele era, o que estava fazendo ali. E nessa conversa, nesse bate-papo, identificamos que a nossa situação era semelhante. Tanto ele quanto eu estávamos na rua, sem recursos, e essa situação comum acabou causando uma identificação de objetivos. Ele procurava progredir na vida, eu também, e dali progredimos e passamos a nos apoiar mutuamente, porque através desse apoio mútuo nós conseguiríamos muito mais facilmente resolver os nossos problemas. E o Daniel, nesse particular, era mais habilidoso do que eu. Ele tem mais facilidade de passar a conversa. Mais lá. Exato. Ele realmente sabia como se introduzir, de que maneira conseguir as coisas sem pedir, né? Insinuando e contando algumas histórias tristes para motivar as pessoas ou também para que elas se emocionassem com a história e resolvessem nos ajudar, né? Aí Como que era a rotina de vocês? sair para procurar resolver os nossos problemas de alimentação, sair para procurar algum tipo de solução para a nossa situação, né? Porque nós não éramos alguém que estávamos ali por querer, por gostar, morar na rua, isso seria de muito mau gosto. Nós estávamos ali, mas imbuídos do ideal, nós queríamos arranjar um emprego, nós queríamos trabalhar, queríamos estudar, queríamos progredir na vida. Então, a gente saía, na própria biblioteca tinha a seção de jornais, em que a gente diariamente lia, né, Daniel? Diário Popular. Lia o setor de empregos, para ver se saía alguma coisa. Também saíamos para contatos com as pessoas. E o que fascinava vocês tanto na biblioteca? O que era tão interessante que vocês gastavam tanto tempo na biblioteca? Mas não tinha onde ir, não tinha onde morar. E também o gosto pela leitura que nós havíamos adquirido em casa, né? Eu me lembro que eu lia até críticos literários, né? Eu lia críticos que faziam observações sobre livros de Machado de Assis, sobre Olavo Bilac, e a gente achava interessante, né? Lendo os originais e lendo depois o crítico literário que fazia os comentários sobre aquela obra. Isso é uma coisa realmente excepcional, porque para uma pessoa na nossa situação, com a nossa formação tão deficiente, se interessar por literatura, se interessar por crítica literária, mas nós tínhamos esse gosto. E isso nós devemos aos pais.
Eles liam muito, eles nos incentivavam a ler, colocavam livros à nossa disposição e nós aproveitamos isso de bom que aprendemos em casa. Né? Conta para mim, seu Daniel, como que era a odisseia de tomar banho? Na situação que você estava. Como é que era esse esquema? O banho semanal. Era semanal? Banho semanal. Um por semana só? O banho semanal. Porque era longe, né? A gente tomava aquele bondinho aberto, que tinha em São Paulo na época, e ia até Santo Amaro, né? É Santo Amaro. Depois ia a pé, até a represa. Qual que era? Como era o nome daquela represa? Guarapiranga. Guarapiranga. Era longe, né? Longe. Ah, longe. Vocês iam a pé? Uma caminhada, era um grande exercício físico. Né? Era longe. Chegava lá tomando banho, deixava a roupa estendida na grama lá para secar e ficava sem roupa e deitado ali, esperando a roupa secar. Então depois vestir e voltar para a cidade. E vocês não tinham medo não de ser pego, de encontrar alguém? Ou alguma situação deu problema para vocês ficarem naquela situação? Bom, sempre surgem problemas, né? Imagine se alguém encontra dois garotões pelados lá na beira da represa, era realmente um problema sério, né? A gente tinha que fazer com um certo cuidado, escondido. A gente sempre tinha um pouco de medo, sim. Mas a gente não tinha outra solução, tinha que enfrentar, né? Mas era perigosa a situação. Me conta assim uma memória boa dessa época. Ia para a Rádio Gazeta assistir óperas. Vocês iam assistir Óperas ópera. naquela época, e a gente ia mesmo, ficava lá até meia-noite. Sentava ouvindo música, só música. E como que era? Ali na biblioteca tinha uma seção de discos que eles cediam para a gente ouvir. E a gente foi desenvolvendo também o gosto pela música, né? Mas esses momentos que o Daniel estava mencionando, de frequentar o auditório da Rádio Gazeta, era um auditório muito disputado, a gente tinha que ir cedo para entrar na fila para conseguir uma vaga, né? Esse era um momento realmente bom, que a gente esquecia de tudo, estava ali vendo aqueles grandes artistas, tenores e também aquelas grandes cantoras. Então era um momento muito bom. Era sábado à noite. Todo sábado à noite Todo vocês sábado iam? à noite a gente Era ia. marcado, vocês sempre estavam Ali lá. era, bom, era a nossa diversão, né? Era grátis, Era grátis. a gente gostava de música. O Daniel sempre teve um pouco mais de dom para a música do que eu, né? Tanto é que mesmo sem fazer um longo curso, ele já tocava alguma coisa. É mesmo? E toca até hoje. Toca? Né? Qual instrumento que você toca? Violino. Violino? Violino. Ah, é? Violino. Pegou interesse lá daquela época? Ou já... Naquela época. Que legal. Eu fiz os 2 primeiros anos de violino como é que fala ali? Na escola, lá no conservatório. Conservatório? Conservatório, e toco até hoje. Que legal. Então a música... Toca também violão. Violão e violino. Violão e violino. Então, agora vocês falam uma memória feliz, vamos falar agora de uma memória triste. Eu sei que deve ter muitas memórias, a saudade da família e tal, mas qual que era um momento sempre marcante que vocês lembram hoje que dá uma tristeza no coração, lembrando daquela época? Eu acho que o momento mais triste, né, Daniel, era o momento de procurar um local para dormir. Andando o dia inteirinho, para lá e para cá, em busca de resolver os nossos problemas, chegávamos à noite já cansados. E daí, dormir onde? O nosso dormitório principal era os bancos de jardins. E ali em volta da biblioteca era o nosso dormitório preferido. E nós, às vezes, cansados de tanto dormir em banco de jardim, ou às vezes até os bancos estavam até ocupados, né? Porque tinha outros na mesma situação que nós, que utilizavam o mesmo dormitório. A gente procurava também, né, Daniel? Os prédios em construção. Daí o Daniel entrava com a lábia dele e conseguia convencer o guarda da construção de que ele deveria nos deixar dormir ali dentro. A gente já levava um pouco de jornal velho que conseguíamos para servir de cobertor, enrolar nos braços, nas pernas. Dormia ali em cima de uma tábua, em cima de um caixote. Esse era um momento triste e difícil, especialmente no inverno. Imagina. E o inverno em São Paulo, naquela época, era muito rigoroso, muito úmido, e a gente tinha que enfrentar essa situação. E realmente esse é um momento de lembranças
muito triste. Maravilha. Depois que vocês começaram a estudar, e daí vocês estudaram, entraram na faculdade e tal, não existia entre vocês uma concorrência, assim, para ver quem tirava mais nota, para ver quem... Como que era essa... É uma competiçãozinha assim, não existiu entre vocês? Internamente sempre havia. E como que era isso? E como que era a... A gente não comentava um com o outro. Mas ele só tira 10 porque eu tiro 5, tiro 6. Mas o Cito foi muito de ler, estudava muito. Já não era muito ligado assim, a estudar muito, não. Eu dava uma lidinha assim quando ia fazer prova. Mas aquilo ia me incentivando. Ele fez uma vestibular na USP, né? Para fazer o curso de enfermeiro. Você passou em primeiro lugar, né? Em primeiro lugar você passou? Eu não sabia disso. Sempre eu gostava de concorrer, né? Então, Gostava de concorrer. Eu tinha mais tendência para a parte intelectual do que o Daniel. É. Assim como ele também tinha uma tendência melhor para a arte do que eu, né? Mas cada um tem seus dons. Você se completavam. Agora, essa disputa entre ambos não chegava a ocasionar problema nenhum, né? Era só uma coisinha mínima, Só uma né? Coisinha Entre amigos, né? Que entre normal. amigos. Como é que foi quando o senhor entrou para a Cruz Vermelha? Eu fui fazer aliás, eu fui pedir informações. Quando o Cito passou para o curso de enfermagem, eu falei, eu vou da Cruz Vermelha, vou ver como é que é lá. Mas no dia que eu fui na Cruz Vermelha, eles estavam fazendo o vestibular. No dia que o senhor foi? Quando eu fui buscar a informação, não, eles estão fazendo, isso não pode... Ela falou assim, você tem que assistir 6 meses de aula aqui, português, matemática, depois você vai fazer A prova. a prova. Aí eu comecei a chorar, mas deixa eu fazer. Tá aqui o papel, entra lá e faz, mas você não vai passar. Eu entrei, eu li assim, todo mundo ali com a cabecinha baixa, escrevendo, eu vi que eu vou escrever o quê aqui? Não sei nada. Mas eu sentei e comecei a fazer alguns rabiscos lá, e aí acabei passando. Peraí, deixa eu só... O senhor foi do nada e passou no vestibular? Passei. Passou em qual lugar, o senhor lembra? Terceiro lugar. Terceiro lugar. Terceiro lugar. Nossa Senhora. Aí ganhei uma bolsa de estudo. E ganhou uma bolsa de estudo por causa Ganhei uma disso? bolsa de Ah, estudo que da bênção. Cruz Vermelha, que foi fazer o curso também, né? Como que era com namorada? Bom, para quem está numa situação de penúria, isso é uma aventura de luxo, né? A gente tinha lá até algumas pretendentes, Tinha. né? Algumas admiradoras. Né? Algumas admiradoras. Mas não foi na época que vocês estavam nas ruas, né? Ou era? Daí a Não. gente já Não, estava... por que não? Não, na época de rua não se podia nem pensar nisso. Por quê? Primeiro porque não havia condições, né? Não tinha dinheiro. Não tinha havia né? roupa, não havia dinheiro para tomar um lanchezinho ali, para servir. Um banho por semana, né? Um banho por semana, não estava cheirando muito bem. Né? Mas depois que a gente já tinha estudado, já tinha conseguido o primeiro emprego, daí sim, nós íamos procurar, e o Daniel e eu, como tínhamos esse fundamento, essa base religiosa, íamos procurar as moças na igreja, né? E nós frequentávamos regularmente o JA, que naquela época não era JA, era MV. O que quer dizer o quê? Missionário Voluntário. Missionário voluntário. Exatamente. E a gente ia às reuniões, ia aos programas, e ali é que a gente fazia os contatos. Tinha hora social, né, Daniel? Tinha hora social, Tinha hora sábado social à à noite, no sábado. E ali é que era o momento de fazer os relacionamentos. E daí nós... Ele tomava a namorada de todo mundo. Ah, é? Não era o senhor que tinha lábia? Intrigas da oposição. Me fala sobre a sustentação da fé. O que a fé de vocês significou para a vida de vocês? Essa foi a base. Papai era muito rigoroso, em questão de igreja, era muito rigoroso. E aí foi a base. A gente não esqueceu disso. E não deixamos a igreja. A gente frequentava a igreja com a roupinha que tinha. Mas continuávamos frequentando a igreja. Fomos para São Paulo, fomos frequentar a igreja central. E ali tinha JA, tinha MV, tinha aquela coisa toda. A gente foi se envolvendo. Os participavam dos bravadores, essas coisas? Assim, naquela época os bravadores chamavam-se de classes progressivas. Classes progressivas. E o máximo era o líder. E nós fizemos todas aquelas classes progressivas até chegar a líder. E, inclusive, chegamos a participar da direção. Eu fui diretor JA, ou melhor, MV, né? MV. MV na época. Mas essa nossa participação na igreja, como disse o Daniel,
é devida à nossa base do lar. Como nós tivemos uma boa formação religiosa na infância, isso serviu de base para a nossa vida toda. Não só nessa questão de frequência à igreja, como também nos problemas que nós tivemos que enfrentar nas escolas, faculdades, no trabalho, guarda de sábado. Tudo isso nós superamos graças à nossa base familiar, a educação cristã que nós recebemos no lar. Né, Daniel? Vocês chegaram a voltar a ter contato com os pais de vocês, uma vez que saiu de casa, nunca mais? Como é que foi isso? Olha, tanto eu quanto o Daniel, depois que saímos de casa, não tivemos mais contato e fazemos até questão de não ter mesmo, porque nosso objetivo era progredir na vida e não queríamos ter um contato como fracassado. Só depois que a gente já tinha emprego, já tinha estudado e estava numa boa situação, nós voltamos ao contato familiar. E como é que foi com seus pais? Meus pais, eles tinham como morto, porque eu não dei notícia para ninguém. Fiquei seguramente uns 9 anos sem dar notícia. Quando nós terminamos o curso de enfermagem, aí é que eu fui, já empregado do Hospital das Clínicas, aí é que eu fui visitar a família. Então foi aquele rebuliço todo. O Daniel não existia mais, apareceu. E foi aquele movimento na fazenda, todo mundo veio me ver e tal. Até eu voltei para São Paulo, falei, vou ter que trazer meus pais para cá. Estão naquela miséria lá. Aí arrumei uma casa maior e fui buscar meu pai e minha mãe e trouxe para morar comigo. Então o senhor ficou com eles então? Até morrer. Que lindo. E o senhor teve essa chance também? Eu tive a mesma experiência. Aliás, a vida do Daniel e a minha tem um monte de coincidências, né? Todas. Até nas doenças, né? Mas com relação à família, eu também voltei só depois que já estava formado, já tinha emprego, estava bem de vida. E meus pais estavam lá ainda em São Carlos, que era a cidade de onde eu saí. E agora já estavam mais fracos, com mais problemas de saúde. Minha mãe era cardíaca, tinha insuficiência cardíaca. Meu pai era mais forte, mas o meu pai chegou a ter problemas sérios porque ele não se conformava em parar de trabalhar. Ele se aposentou como ferroviário da Companhia Paulista de Estradas de Ferro e continuou numa antiga profissão dele de pedreiro. E uma vez ele caiu do telhado, teve uma fratura grave, foi para o hospital. E eu sempre acompanhei em tudo, até o momento em que ele faleceu. E minha mãe também, ela era cardíaca, frequentemente precisava de assistência médica. Eu a levava. Nós estávamos morando lá na Penha, em São Paulo, num local que era uma baixada. Então, para ela subir aquela ladeira cardíaca, tinha que subir sentada numa cadeira e a gente carregando a cadeira até chegar lá em cima. E depois ia para o hospital e providenciava toda a assistência. E assim foi até o final também. Até o final, até ela morrer, né? Qual que é a ligação entre vocês dois? Como que você pode descrever o relacionamento entre vocês até hoje? É tão complicado, viu? Tenta responder em poucas palavras, então. Bom, era tudo de todo mundo. Se eu comprava uma maçã, eu dividia aquela maçã no meio, dava metade para ele, metade para mim. Era tudo divididinho, direitinho. E hoje em dia, vocês se encontram bastante? Como é que vocês... Quase todo dia. É mesmo? Estamos sempre em contato. Sempre em contato. Sempre em contato. Ou ele vai na minha casa, ou na casa dele, vamos almoçar juntos, vamos para a churrascaria. Viajamos juntos de vez em quando, de vez em sempre, né? E nunca a gente se afastou um do outro. Eu acredito que essa nossa amizade se deve à base semelhante, à base familiar, se deve também à solidariedade, à comunhão de sofrimentos, à busca de vitórias sempre juntos, um apoiando o outro. E essa solidariedade situacional acabou nos unindo cada vez mais. E também depois, quando nós já estávamos em atividade na área de saúde, quando o Daniel tinha algum problema, era operado, eu é que ia lá, cuidava dele e tudo. Quando eu era operado, eu tinha algum problema, eu ia para a casa dele, ele cuidava de mim lá, como profissional da saúde, a esposa dele me dava toda a atenção. Então é um relacionamento, diríamos, situacional, decorrente de situações e decorrente de afinidades também na parte religiosa, na parte intelectual, na parte artística,
essa comunhão de sentimentos, né? Acabou nos unindo. Qual um conselho que o senhor daria para uma pessoa que tem um sonho, mas que acha que por causa das situações difíceis não vai conseguir chegar nesse sonho? O senhor tendo essa bagagem inteira de vida, o que o senhor diria para uma pessoa assim? Eu acho que são duas coisas importantes: confiança em Deus e perseverança na luta para alcançar o sonho. Nós sabemos que as dificuldades, os fracassos podem servir de pavimentação para a chegada à vitória. Então, o que eu sempre falo para os jovens, para aqueles que estão pretendendo vencer na vida, confie em Deus e tenha perseverança.